Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicados na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitar esclarecimentos através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 e pelo e-mail estudiodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da manhã, de madrugada, melhor dizendo, domingo às 20h50, 10 para as 9 da noite. E no nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós vamos encontrar 4 últimos programas, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, /playlist, todos os programas gravados até o dia de hoje. E nesse momento, nós vamos estudar a mensagem número 40 do livro Caminho, Verdade e Vida, Tempo de Confiança. Nada melhor, né? Sempre oportuno pensarmos nesse nosso tempo que nós estamos vivenciando. E nós vamos ouvir esta página na voz do nosso conselheiro da Fundação, nosso irmão João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Tempo de Confiança. E Emmanuel se baseia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 8, versículo 25, quando diz: "E disse-lhes, onde está a vossa fé?" Emmanuel então comenta: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente
com as lições recebidas. E mais uma vez, Emmanuel, brilhante como sempre, nos trazendo uma mensagem para nos fazer refletir. E desta vez ele vai ao Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8, que é um capítulo relativamente longo. São 56 versículos. Então nós vamos sintetizar aqui para podermos entender em que momento Jesus faz esta pergunta aos discípulos e que é perfeitamente válida para todos nós a todo momento. Onde está a nossa fé? Então vamos entender aqui as colocações de Lucas quando ele relata diversos momentos em que Jesus estava realizando o seu apostolado. Então ele começa nos lembrando que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho no Reino de Deus, e os 12 apóstolos iam com ele. E algumas mulheres também, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E entre elas, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, quer dizer, para dar ênfase de quanto ela estava obsidiada, né? E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e ainda Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, Lucas aqui deixa bem claro que Jesus tinha ao seu redor os apóstolos, mas tinha também muitas mulheres que o seguiam e toda aquela multidão que o acompanhava onde quer que ele estivesse. E ele nos conta então que, ajuntando uma grande multidão de todos os lados, Jesus profere aquela palavra famosa, né, da semeadura. Então o semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sob pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos o interrogaram: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto ao caminho são os que o ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então essa é uma parábola bastante estudada nas casas espíritas e que mostra exatamente as posições em que todos nós estamos. Então, as sementes são muitas. Em alguns momentos nós somos
pedra, em alguns momentos nós somos espinhos, e em alguns momentos nós somos terra boa, e a gente acolhe realmente os ensinamentos. Então nós precisamos ficar atento, porque a palavra de Deus, né, que é a semente, ela está sendo divulgada o tempo todo para nós, em todas as situações da nossa vida. E aí é que vem o alerta, né? Nós temos que ter ouvidos para ouvir. Temos que ouvir, procurar entender. E tem algumas situações que nós ainda não entendemos realmente. A gente até ouve, mas não consegue desenvolver. Às vezes a gente está até nos esforçando bastante, né? Estamos nos esforçando, mas acontece que vem a tentação. E a tentação vem de toda a ordem, ela é sutil. A gente não percebe. É uma provocação, é uma coisa material. Tudo que acontece ao nosso entorno que nos desvia do caminho. E aí, aquela palavra que estava sendo semeada, ela se perde. E, eventualmente, nós vamos estar, exatamente como ele coloca aqui, entre espinhos. Então a gente ouve, mas as coisas da vida nos desviam e nós temos que estar atentos. Agora, quando a gente consegue captar a mensagem, quer dizer, ouvir de verdade, né? E seguimos adiante, sufocando, como ele diz aqui, os cuidados e riquezas e deleites da vida, né? A gente vai perdendo tudo isso, mas quando cai na terra boa, a gente ouve e nós nos conservamos com o coração honesto e bom. E aí o fruto vai surgir se nós perseverarmos. Então, esta parábola, ela cabe só uma palestra só em cima, né? Um estudo completo só em cima dessa parábola. Mas é a primeira ideia que Emmanuel coloca para nós. Nós já temos o conhecimento, né? Tudo que Deus nos passou, Jesus veio e confirmou. Então veio através de Moisés, veio através dos profetas, Jesus veio e confirmou tudo isso. E de lá para cá vem sendo repetido por todos os apóstolos, por todos os novos profetas. Então nós temos que ter ouvido de ouvir, entender e deixar frutificar essa semente que está sendo colocada em nosso coração. Mas a gente vacila. E a gente vacila, e é nessa hora que, como diz o Emmanuel, estavam eles na jangada lá, nós vamos ver mais à frente, nos barcos, pescando, e a tempestade chegou e todos se apavoraram, né? Mas antes, Lucas ainda nos conta a parábola da candeia, e todos lembram, né, que a candeia tem que ser colocada no alto para que seja tudo iluminado. Então a palavra de Deus, ela tem que ser divulgada, ela tem que ser passada, tem que ser colocada de uma maneira que todos tenham acesso. E no finalzinho dessa parábola ele lembra a passagem em que os irmãos e a mãe de Jesus querem vê-lo, porque ele estava há muito tempo afastado, e aí ele diz, Jesus diz, né, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Esse também cabe aqui um estudo específico, né? Existem pessoas que não entenderam e acham que Jesus estava renegando Maria, de maneira nenhuma. Ele estava aproveitando o ensinamento para mostrar que todos nós podemos ser o irmão de Jesus verdadeiramente, desde que nós ouçamos a palavra de Deus e coloquemos ela em prática, executar os ensinamentos. Então, Jesus não perdia nenhuma oportunidade de nos ensinar, né? E aí sim, Lucas registra também exatamente o momento em que eles estão todos num barco, né, com os discípulos, e Jesus diz, vamos para o outro lado do lago. E eles estão navegando, Jesus adormece e vem uma tempestade de vento no lago, e
enchiam-se de água estando em perigo. Então, não só se molhavam, como também o barco estava enchendo de água, as ondas e a própria chuva, né? E ficava difícil. E chega uma hora que eles se desesperam e despertam Jesus. Então Jesus, quando é acordado, eles dizem: mestre, mestre, pereceremos. E ele, levantando-se, repreende o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então aqui o poder de Jesus, né, de controlar as intempéries, né? Temos que lembrar que Jesus construiu o nosso planeta. Ele tem o controle total de tudo que acontece no nosso planeta. E ali ele deu mais uma demonstração do seu poder e, sem nenhuma exibição, com toda a tranquilidade, a sua humildade, né? Quando coloca aqui Lucas, repreendeu o vento, quer dizer, a repreensão é uma palavra forte, né? Nós sabemos que ele tinha o controle, então ele mandou acalmar tudo, a água, o vento, tudo se acalmou e veio a bonança. E aí, como o Emmanuel já registrou, primeiro vem a ajuda, depois vem a pergunta, né? Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Então observem que os próprios discípulos, nesse momento, eles balançaram. Eles tinham uma admiração, acompanhavam Jesus, mas nesse momento eles ficaram na dúvida, e quando viram o que Jesus fez, eles ficaram impressionados, a ponto de dizer: quem é este? Quer dizer, esse realmente é alguém enviado pelo Pai, porque ele tem um poder que nenhum outro homem tem. Se a natureza obedece a esse Jesus, então realmente esse é o emissário, esse é o Filho de Deus que veio realmente para nos orientar daqui para frente, né? E mais adiante, Lucas ainda vai falar da legião, né? Quando Jesus tira aqueles espíritos que estavam perturbando um homem, né? Que estava preso, um louco, né? E mais adiante ainda ele vai tratar daquela senhora que tinha fluxo de sangue constante, a conhecida como a mulher hemorraíça, e que Jesus a cura. E ele diz, né? Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Também é uma passagem muito interessante. Então, mostrando mais uma vez, a tua fé te salvou. A fé dela foi tão grande que foi o suficiente. Ela encostou na roupa de Jesus e ela já teve a cura. E Jesus percebeu e deu o ensinamento: a tua fé te salvou, vá em paz. E mais à frente, Lucas também registra a menina que era considerada morta, né? E um dos príncipes da sinagoga, quer dizer, um daqueles dirigentes daquele grupo hebreu, foi pedir ajuda e Jesus diz: não choreis, ela não está morta, mas ela dorme. E ele diz: levanta-te, e ela se levanta. E Lucas registra: o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, para mostrar que ela realmente estava viva, né? E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Ou seja, não era para sair propagando, porque as pessoas ainda não estavam preparadas para entender tudo isso. Se os próprios discípulos se espantavam, né? Imagina as demais pessoas. Então, com esse evangelho de Lucas, é que Emmanuel traz para nós a famosa frase: onde está a vossa fé? Então, ele mostra o vasto alcance, né, dessas perguntas. Jesus estava mostrando a necessidade de que nós temos que manter a confiança quando tudo parece obscuro e perdido. E não é exatamente o que nós estamos vivendo hoje? Naquele tempo era aquela tempestade. Hoje, literalmente, tem lugares no nosso país que estão passando tempestades.
Tem gente debaixo d'água, tem gente sumida, né? São barrancos, estradas interditadas, muita chuva. E tem uma outra área no sul do país que está seca, as plantas estão morrendo, é incrível, né? Mas está acontecendo. Então, cada um na sua dor, cada um no seu sofrimento, né? No seu desespero, está tendo exatamente a ocasião da fé. E como diz aqui Emmanuel, no tempo que lhe é próprio. Então, ora, nós vamos ter dificuldades, e tudo isso é oportunidade de aprendizado para que nós possamos revelar a nossa fé verdadeira. E ele lembra, se há ensejo para trabalho e descanso, tem o momento do plantio e da colheita. Então, tudo revela que nós temos que ter a confiança na hora adequada. Então é tempo de plantar, tempo de colher, né? O tempo de Deus só Ele controla. Mas são testes para nós para verificar a nossa fé. E Emmanuel nos lembra, ninguém vai exercitar o otimismo quando está tudo ok, está tudo bem-estar, né? Eu tenho comida, minha casa está tudo em paz, está todo mundo com saúde, eu tenho meu emprego. E nessa hora, demonstrar amizade nos momentos felizes, né, fica difícil, porque está todo mundo feliz, está todo mundo tranquilo. A gente tem que demonstrar amizade realmente, respeito, amor ao semelhante na hora que o outro está no sofrimento e quando nós também estamos passando por provações e precisamos ajudar o outro. Então, ele nos lembra, aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Ou seja, as provas vêm exatamente para nós verificarmos em que ponto nós estamos. Deus sabe, mas nós é que precisamos nos conhecer e saber o que a gente consegue suportar e o que a gente ainda não consegue suportar, que a gente ainda precisa vencer. E ele nos lembra ainda, Emmanuel, na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação, onde está a vossa fé? Então, é importante que nós estamos vivendo aqui, nesse momento, a questão da pandemia. Quando a gente pensa que ela acaba, aparece uma variante, a vacina é eficaz, não é, tantas discussões, tantas coisas. E aí nós temos que nos lembrar onde está a nossa fé. Será que a gente vai acreditar em tudo que é colocado? Onde está a palavra de Deus? Vamos lá olhar na Bíblia, vamos olhar nos nossos evangelhos, vamos ver aqui os exemplos que Jesus nos deu, começando pelos apóstolos e para todos aqueles que acompanharam, que até hoje nós temos uma literatura enorme para nos ensinar. Então, nós já temos a compreensão, mas na hora da prova nós ainda balançamos. E é nessa hora que a gente tem que mostrar a fé. É na hora da tristeza, é na hora da doença, é na hora da incerteza, e que nós temos que demonstrar que confiamos. Afinal de contas, a terra foi construída por Jesus, ele é o nosso governador, é o nosso mestre guia. O Brasil está sendo cuidado por Ismael, que foi colocado por Jesus porque tem exatamente capacidade de conduzir o nosso país, as nossas necessidades, a nossa nação. E tudo que acontece no nosso país está sendo monitorado na espiritualidade. Então, nós sabemos que ninguém vai passar por uma prova que não possa vencer. E neste momento nós estamos passando provas e vamos vencê-las certamente. Então nós temos certeza, os obstáculos virão, já estão aí. E o discípulo deve aprender a dominar-se. O medo é a pior coisa, vamos confiar. Temos que nos educar e vencer serenamente com as lições recebidas.
Então Emmanuel, ele é muito enfático. E como é que eu me educo? Na certeza de que tudo que eu aprendi, todo o testemunho que Jesus nos deu, todos os profetas estão aí à nossa disposição. Então nós temos que confiar e a nossa fé tem que ser cada vez mais robusta, mais fortalecida. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.